Bem-vindos, bem-vindas. Tenho a honra, a alegria de hoje conversar, dialogar com o escritor, poeta, dramaturgo, jornalista cultural, Tiago Sogayar Bechara. Tiago, chamá-lo-ei. Tiago Bechara, enviei o convite a ti. Yes! Chamá-lo-ei, adoro as mesóclises. Tá bom o som? Para mim tá ótimo, e para você? Perfeito. O apresentei dramaturgo, jornalista, especialização em jornalismo cultural, poeta, biógrafo, contista, ok? Ah, chega! Meu querido, que prazer mesmo é recebê-lo, estar com você nesse momento tão incrível. E você que ficou 4 anos em Lisboa, né, fazendo seu mestrado na Universidade de Lisboa, então eu estava aqui pensando na sua trajetória, nas suas, nos seus mundos lisboetas. Aí eu sonhei que estava um dia em Portugal, à toa num carnaval de Lisboa. O sonho voa além da fantasia e encontra o poeta em pessoa. A lua míngua e a língua lusitana acende a Acende a chama e a chama. palavra luzia na via pública em forma de música. Luzia das Luzias. Eita, afinação precisa. Salve Camões, salve Maria Bethânia, salve Ricardo Salve! Guzmão. Bem-vindo, bem-haja pelo convite, pela alegria de poder partilhar da sua amizade, de poder estar aqui contigo hoje, proseando. A gente quase não fala, né? Exatamente. E eu quis fazer essa abertura porque nós nos identificamos muito com as nossas influências. Então, É Fernando verdade. Pessoa, né, na sua vida, na sua visão, no seu mestrado, e também o quanto a mim influenciou, e parece que a você também, Maria Bethânia Viana Teles Veloso. Então, eu gostaria assim de saber quais foram suas influências desde menino no mundo da literatura, da música, das artes. Ah, isso é uma história longa. Na literatura, quase nenhuma. A minha infância teve muito pouca literatura. A minha infância foi uma infância de música e muito rapidamente de fascínio pelo trabalho do ator. Foi onde tudo começou. E a literatura começou para mim como uma necessidade minha. Eu escrevendo, eu rascunhando, eu fazendo pequenos poemas, poemas muito pueris, muito infantis, muito ligados à natureza, ao amor, até as temáticas de infância, né? Que depois vieram a se desdobrar em temáticas de adolescência e tudo mais, mas nunca eu fui uma criança leitora. Eu tive pais que liam para mim, como todo pai lê para todo filho, falando assim genericamente, né? Não teve nenhuma especificidade. Eu acho que essa necessidade minha vem de mim, embora eu tenha tido o grande mérito, que não é meu, na verdade, eu tenha tido a grande sorte de ter um pai e uma mãe
que, a despeito de não virem de um universo artístico, me deram condições para ser, no meu tempo, aquilo o que eu desejasse. Isso para mim fez toda a diferença. Agora, a música, desde muito pequeno, a primeira memória auditiva que eu tenho é o Grande Circo Místico, do Chico e do Edu, cujo projeto vinha descobrir muitos anos depois, nasceu de uma ideia do Naum Alves de Souza, e quando eu descobri isso, eu já era amigo do Naum. Então foi um reencontro muito lindo para mim, porque o Naum fechou muitas portas que tinham sido abertas lá na minha infância, que foram despertando sensibilidades e canais de sensibilidade. De repente eu estava amigo do cara que deu o Circo Místico de bandeja para o Chico e para o Edu, do cara que dirigiu Falso Brilhante, da Elis, que na altura em que eu era amigo dele, já conhecia, né, já tinha me formado profundamente. Mas isso eu estou falando de uma primeira infância, 5, 6, 10 anos. Quando eu comecei a sistematizar a música na minha cabeça, eu nem sabia quem era Chico Buarque. Eu era muito ignorante e achava que era grande coisa. Mas a primeira referência sonora consciente foi Luiz Gonzaga. Uhum, O uhum. Gonzaga fez com os meus ouvidos algo muito similar à revolução sonora, estética, harmônica que João Gilberto promoveu no resto do Brasil. O Gonzaga é o meu João Gilberto. A partir desse interesse, dessa ação sobre Luiz Gonzaga, ou seja, ouvi-lo, o que ele tocou é que você foi para o acordeon, foi a partir de Luiz Gonzaga. Foi. Foi exatamente a partir do Gonzagão. E como foi essa experiência? Porque você inicia o seu estudo musical com o acordeon, depois vem o piano. Como é que foi essa questão do acordeon para você? Foi um sonho. Tinha a ver com o universo mágico, porque as harmonias que o Gonzaga consegue na sanfona, em não sendo Gonzagão um exímio acordeonista, como por exemplo depois veio a ser o Dominguinhos, Uhum, Dominguinhos tecnicamente era infinitamente melhor que o uhum, Gonzaga. Mas o Gonzaga criou uma estilização e uma possibilidade harmônica estilizada para o resto do Brasil, que isso sim foi trabalho de gênio. E ele harmonizava de uma maneira muito jazzística, né? Porque ele tinha toda aquela vivência de tocar todo tipo de música para turistas e tudo mais, isso já no Rio de Janeiro. Né? De modo que aquilo impactou muito o meu ouvido e eu não conseguia entender, deu um bug no meu sistema. O que uhum. ele fazia com a sanfona e aquela visceralidade com que ele cantava me interessava muito, aquela terra, aquele ocre, aquele sertão todo, aquela secura que ao mesmo tempo é tão banhada, né? E depois falando isso me ocorre fazer o paralelismo com a própria voz da Bethânia, que se enquadra muito nisso. Eu acho que Bethânia também prova que o meu rastro estético começou na trilha certa, né? Uhum. Porque Gonzaga é a minha matriz musicalmente falando. Então a coisa foi tão fascinante que foi instintivo eu querer aprender aquele instrumento. E aí o meu pai comentou comigo que quando ele era criança, ele entrou em uma aula de sanfona. Meu avô comprou uma sanfona para ele, uma sanfona para o meu tio e o piano para minha tia. Veio parar tudo na minha mão, porque ninguém seguiu carreira com porra nenhuma, né? Tudo comigo, o piano e as duas sanfonas. Eu comecei a fazer aula, mas eu busquei aula de acordeon em São Paulo inteirinha. Você não imagina como é que foi. Eu não, meus pais, mais uma vez. Louco, menino, não vai. Toca uma guitarra, meu filho, violão, tão mais fácil. Eu até tentei, fiquei com o dedo todo cheio de calo, detestava aquilo. Falei, não, E o que é essa. incrível, e o que é incrível é você, menino, né? Os seus interesses, né? Como você ia se formando? Porque eu imaginei, lendo sua poesia, biografia, lendo você, eu imaginei que desde sempre, desde muito tenra idade, quando você se alfabetizou, você já lia muito, né? E então, eu não tinha essa noção. E quando entra o acordeon, quando eu, né, a gente conversando, mas como o interesse
um menino se interessa pelo acordeon, né? Era um susto para todo mundo. E se Era um susto. interessa também por Luiz Gonzaga, e entra a Bethânia com essa influência que sobre mim teve, e sobre você, quando conversamos, na questão que a Bethânia é a maior intérprete e divulgadora de Fernando Pessoa. Então, Sim, a sem dúvida. Bethânia teve uma formação sobre mim muito grande nesse sentido do interesse, de despertar. E para você, Fernando Pessoa também vem através de Bethânia? Ou, Também, ou... também vem por meio muito pela Bethânia. Não só eu já sabia, já conhecia um pouco antes, mas a força mesmo foi trazida por ela. E a Bethânia veio tempos depois, porque eu comecei a tocar sanfona e comecei a derivar do Gonzaga para o Dominguinhos, para a Elba, sempre no universo, né, do baião, do shot, do forró de modo geral. E um dia caiu na minha mão, pelos meus pais, um ingresso de um show do Chico Buarque, que hoje eu sei que era o Para Todos, Hum, no Palace. Uma tia tinha ganho os ingressos, não ia poder, eu não me lembro direito da história, e caiu nas nossas mãos. E nós fomos. Meus pais falaram: você vai gostar, você precisa conhecer, você está estudando música, você se interessa e tal. Veja, hoje não me considero um músico, eu parei de fazer aulas, depois eu segui com o piano de ouvido, eu não tenho sistematização, eu tenho um bom ouvido, mas eu não uhum, tenho a técnica e o conhecimento musical necessários uhum, para eu dizer que eu seja um músico, né? Isso é sim, muito grande. uhum, Tenho muito pudor mesmo em relação a isso. Mas fui assistir o Chico Buarque, entramos no meio da primeira canção, que já tinha começado o show, ele estava no meio do Para Todos, acho que ele já estava lá no Sou um Artista Brasileiro, e fiquei muito apaixonado, mas sem entender muito bem, porque aquela estética eu não entendia. Era a primeira vez que eu estava entrando em contato com o Chico, eu estava com o ouvido cheio de sanfona, né? E meus pais falaram: você gostou, você precisa conhecer a obra clássica do Chico, porque isso é um repertório muito mesclado de coisas inéditas do disco novo e tal. E compraram um CD para mim, cuja quarta faixa era o Sem Fantasia dele com Bethânia. sim, Eu ouvia aqueles metais abrindo a introdução e pulava, porque eu queria ouvir outras coisas. Achava aquilo muito lânguido, muito trágico. E nunca ouvi. Eu pulava a quarta faixa, não tinha paciência. Quando um dia, por descuido, subindo a Serra de Santos, eu deixei rolar e ouvi aquela mulher dizendo: vem, meu menino vadio, o meu mundo acabou. E aí eu entendi, ao longo dos anos, mas muito rapidamente, que mais do que a voz da Bethânia e que a intérprete Bethânia, o pensamento dela funcionaria muito para a minha vida como um cristal que refrata. Eu aprendo muito com ela até hoje. Ela pensa o Brasil de uma maneira que me interessa, com a qual eu concordo. sim. Me ensina literatura, me ensina toda a história da música brasileira, porque ela grava de Chiquinha Gonzaga até os mais contemporâneos, né? Até o Chico César, até a Vanessa, até a Ana Carolina, até, enfim. E até pessoas mais contemporâneas, mais Uhum, recentes, né? sim, Mais jovens, vamos dizer uhum, assim. uhum. Então, é um manancial, é de fato uma força que nunca seca, como você sempre menciona lindamente. Exato, exato. Mas o E, Pessoa veio por esse intermédio e logo eu caminhei com próprias pernas, porque eu sabia decor todos os poemas uhum, dele que ela uhum, declamava, mas eu queria mais, então eu comecei a comprar os livros e a ler mesmo o Pessoa diretamente. uhum. E você tem uma sofisticação no gosto, na literatura, na música, na arte de uma forma geral. E você escreveu 14 livros, né? Você tem aí ao longo da sua carreira aí de 20 anos, não é? Como escritor. E eu gostaria de ressaltar, depois eu queria mostrar outros, mas o mais recente, Anjo Frito no Amor de Dois Deuses, que eu fiquei assim, você sabe, o meu encantamento, o quanto eu admiro, né, o seu trabalho, o seu talento, como tem a musicalidade, a melodia, quando a gente lê sua poesia. Então, eu gostaria, tem,
a primeira que eu li antes de Anjo Frito, eu gostaria de ler, porque é uma pérola. Aliás, esse livro, né, depois a gente fala, é uma preciosidade. E aqui, né, quando eu li, eu fiquei encantado, porque tem a intertextualidade, tem a... E aquela paixão, conectando, ok? Você me ouviu? Travou, Onde travou um pouco. você... Eu Onde parei na você... intertextualidade. Pois é. Então, esse poema tem a intertextualidade, tem a melodia, né, a linha melódica, a métrica, é muito bem construído. E eu falei, meu Deus, veio de encontro a reminiscências e como a minha memória afetiva foi lá. Eu quero ler. Canô. Ah, Seu olhar me batizou, profunda senhora. Do seu maçapê medrou a voz deste agora. O seu olho d'água é meu rio que ora. A palavra em mim te quer dar riso ao que chora. É assim que eu sinto agora. Urana do meu viver, céu cheia de nebulosa. Estrela iluminando o pé com luz verde e rosa. Se mexe comigo e é o verso da minha prosa. No meu rio tem mar, você. Viola de 8 cordas, teu ciclo de Subaé, aroma de amora, sem álibi, é pra você meu mel, sem demora. Memória de sabiá, alteza que ao vento flora, se a tua poesia está, meu mundo melhora. É assim que eu sinto agora. Bravo, bravo. Ricardo, isso vindo de você, que é um instrumentista e é um cantor, além do psicólogo e da pessoa altamente sensível e musical que é, só me engrandece. Você desde o começo falou que gostou do poema, ele já estava Muito. publicado. Depois disso, Tato Fischer, que foi o primeiro pianista dos Secos e Molhados, que é meu grande amigo, meu mestre desde muitos anos atrás, colocou música. E depois eu preciso te Oh, mostrar. que Ele bárbaro, que Cano virou incrível. parceria com o Tato, ao piano, ao teclado. Que incrível, que surpresa Ficou incrível, porque ficou bonito. eu enviei essa música a uma extraordinária, essa poesia, a uma extraordinária compositora, muitos anos de carreira, incrível, estou aguardando, mas, o retorno, mas, por quê? Eu precisava que essa música fosse musicada, porque tinha que ser cantada. Betânia, cante essa música, Betânia. Cante essa música de Tato Fischer e Thiago Sogayar Bechara. Oh, Beta, Sabe, vou te Betânia. dizer uma coisa. Berré vai nos ouvir. Quando eu fiz com uma música. Isso pouquíssima gente sabe. Existe uma melodia minha para essa letra. Mas eu não tive coragem de pôr na roda e dei pro Tato a letra para ele tentar. E ele me devolveu uma melodia linda. Que Ficou bem. bárbaro. Uma alegria, eu estou feliz. Isso foi uma surpresa para mim. Olha, deixa eu ler aqui o Marco Tolomei. Tiago, quando você escreveu o seu primeiro livro, eu lhe disse que me lembrava Fernando Pessoa. E você disse que um autor não lê outro autor. E depois você se transforma Eu numa disse isso. autoridade em Fernando Pessoa. O Marcos diz, opa, perdão, problemas aqui É o técnicos. Marco Antônio. Marco Antônio é um amigo muito querido, um grande odontologista, e ele é um grande leitor também. Eu não me lembro de ter dito essa bobagem, Marco Antônio. Se eu falei isso, me perdoe. Um autor não lê outro autor? Como eu era presunçoso. Perdoa, porque já lá vão 20 anos do primeiro livro. E o que é incrível é assim, a sua trajetória. Então, este primeiro eu esqueci de tirar, me perdoe. Esse primeiro livro, Impressões, você escreve aos 15 anos, que é poesia, né? E você vem depois, o segundo aos 17 anos, Encenações.
Este que O nós vamos primeiro, na falar, verdade, sim. tem muitos, mas os que eu tenho aqui, A Moldura e Sônia, do Tolstói, que nós vamos falar já, Yeah. e o que eu amei também, o seu mestrado né? Você também é biógrafo de Luiz Carlos Paraná, quando você faz a sua especialização em jornalismo cultural, você faz a biografia do Luiz Carlos Paraná. É. Quando você fez o seu TCC, que você fez jornalismo no Mackenzie, aí você escreveu Maria Campiolo, né? Os 30 anos de carreira de Cida Moreira, e você faz também, pela imprensa oficial, a biografia de Cida Moreira. Sem dúvida. E você faz tudo isso magistralmente. E quando você chega no mestrado com uma dissertação preciosa, com a peça O Marinheiro, de Fernando Pessoa, eu consigo ler nas suas poesias, hoje, por exemplo, Anjo de Frito, como as influências, Fernando Pessoa, ele está ali, todas as influências, né, os gregos, o mundo clássico, é de uma riqueza. Como é que foi para você essa questão que você ficou 4 anos, né, em Lisboa, no mestrado? Fiquei 4 anos e alguns meses, e 3, 4 meses em Lisboa no total. Eu fui para fazer um mestrado de 2 anos, e quando eu estava terminando o mestrado, eu entrei num luto. Eu não queria voltar jamais para o Brasil. Eu inventei um doutorado para poder ficar mais. Uhum, uhum. E hoje eu estou terminando o doutorado. Eu estou de volta no Brasil, mas o doutorado não está entregue ainda. Vou entregar mês que vem. A tese já está pronta faz tempo, mas tem a data exata para entregar. É uma tese sobre o fado, sobre as origens brasileiras do fado e sobre a lírica do fado no repertório da Amália Rodrigues, a partir das heranças trágicas e clássicas, também como o trabalho que eu faço em cima do Marinheiro do Pessoa, que virou livro, foi publicado em livro lá em Lisboa. E você tem aí a versão da tese, a versão acadêmica da tese. Só você e eu que temos isso. Que honra! E a biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade. Que honra! E é maravilhoso, é incrível. Então, a minha admiração, assim, ela tem um crescente, porque as suas palavras, como você engendra as palavras, né? Como você constrói. E eu ouço você. É como se eu o ouvisse. Né? A forma como a metalinguagem que você é de uma grandeza incrível. Por favor, Anjo Frito, No Amor de Dois Deuses. O livro está sendo lançado agora, né? Ele é o trabalho mais recente, é o 14º livro. Tem alguns outros inéditos prontos e outros tantos em processo. Isso aqui é uma oficina, né? Para não dizer um hospício. Mas publicados são 14 e esse é o mais recente. Eu nunca digo o último, é o mais recente. Claro, mais Acabou recente. de ser lançado pela editora Urutau, com um lindo prefácio da Zélia Duncan, querida amiga. Uhum. E é muito bonito ouvir você falar sobre todos esses trabalhos, porque tem um sentido de continuidade na minha vida, de realização. E às vezes eu não paro para olhar para trás e ver tudo que já foi feito. Já foi feita muita coisa. Sim, sim. Muito feliz. Inclusive, você é um letrista, né, e tem parcerias musicais incríveis com Lucina, ótima Lucina. TT Espíndola, minha madrinha amada, que falou que estaria aqui, não a vi. TT, volte. Não sei se TT está aqui. Enfim, um beijo, amada TT, que foi TT que me colocou, que falou na live que você fez com TT, ela citou meu nome, e aí ela nos colocou nessa amizade maravilhosa, né? Que você é incrível. Então, essas parcerias que você foi desenvolvendo, Lucina, TT Espíndola, também teve o Paulo Dafflin, Paulinho Dafflin, mas eu até anotei aqui, José Domingos da Silva,
que foi lá Ah, o Zé nos... Domingos é um grande cantor e compositor, veteranaço da noite paulistana, nos idos dos Aham, anos 50, 60. Teve bares, casas noturnas, aquela noite paulistana clássica, vinda sei, do Jogral, Luiz Carlos Paraná, todo aquele contexto da noite paulistana, sim, na era dos festivais, bossa uhum, nova e tudo mais. O Zé é um príncipe, um lorde, uma pessoa assim, ele tá com 90 e tantos anos, faz muito tempo que eu não falo com o Zé, e eu fiz uma letra, foi a primeira vez que eu fiz uma eu parceria vi. musical, foi o Zé Domingos, e ele gravou em 2 CDs dele a nossa música. Aham. E tem também, não sei se é espanhol, Hanna Figareia, Jana Figarella. Não, não, é a Jana mesmo, é Jana, Jana. Jana Ah, Figarella. eu pensei que fosse espanhol. A Jana, ela não, ela é brasileira do Amazonas. É do Amazonas? É daquela região amazônica, não tenho certeza agora se ela Uhum, é de Belém do Pará, uhum, enfim, estou confundindo. Ela foi a atriz e cantora que uhum. fez a Cássia Eller no musical. Tinham duas Sim. Cássias. Uma Uhum. delas era a Jana. Então a Jana é uma grande atriz, é cantora, compositora, e eu conheci a Jana por meio da minha esposa, por meio da Lia, que Ah, já se conheciam antes, mas eu a conheci em Lisboa, porque ela morou um tempo em Lisboa também. Então foi um encontro, a canção que eu fiz com a Jana, inclusive se chama Flor de Lia. que lindo, que lindo. É. E, Então tem e, essas parcerias. e além dessas parcerias incríveis, de letras belas e muito Paulinho Daflin também, Lucina, né? Você também teve o seu programa Memória Brasil, que foram 32 programas, né? E depois você Sim, fez agora, recentemente você foi para o online, onde você é verdade. faz a entrevista com Ney Matogrosso, com TT Espíndola, também para falar da biografia que você está fazendo do Tato Fischer, né? Doutor. Fez também com Zélia Duncan, enfim, tem toda essa, todos esses caminhos que você vai percorrendo. Graças a você, fiz com Naozete. Ah, sim, na, ou Não podemos na, esquecer. Você colaborou demais comigo nesse processo das lives do ano passado. Entrevistei muita gente de teatro, Elias Andreato, Mariana Muniz, Cássio sim, sim, Escapim. E no meu programa original, vamos chamar assim, que era presencial, num estúdio e tudo, isso já faz 8 anos, gente. Pelo amor de Deus, olha a idade que a gente tem. Eu entrevistei gente muito legal. Eu entrevistei Beatriz Segal, entrevistei Ana Lúcia Torre, que foi quando eu e a Ana nos tornamos amigos. Eu já era fãzaço da Ana Lúcia, décadas. e ela é uma E delicadeza, né? Eu a ah, não. encontrava sempre aos sábados na orquestra, na USESP, Ah, sim, ela vai e, muito. e eu falei com ela, ela é uma delicadeza. Ela é um ser humano de luz. Quando ela esteve em Portugal, no período em que eu morei em Lisboa, ela esteve 2 vezes lá me visitando. E ela ficou na minha casa. E a gente saía andar junto pelo bairro Alto, pelo Chiado, pegava metrô, pegava trem, o autocarro. E é impressionante o carinho que o povo português tinha com ela. Ela era imediatamente reconhecida na rua. É uma E grande eu falei, atriz. e quando ela foi embora, eu falei para ela que eu ia ficar com abstinência, porque ninguém me parava na rua depois. Falei, anda, pelo amor de Deus, não vai embora. Porque quando eu sair de casa, ninguém mais vai me parar. É uma Ai, delícia. Uma sim, farra. E ela sempre tão carinhosa com todo mundo, tão sim. receptiva. Né? Ninguém E, acreditava ver a, oi, a Ana andando de metrô, de trem, de ônibus, mas imagina, normalíssimo. incrível. Tem umas mensagens aqui que eu não li, deixa eu ver se eu... Eneida, estou começando a ler o seu livro, Ai, aguarde meu comentário. Eneida Vila. senhora. Eneida, Linda querida, ela, poesia. ela divulga livros incríveis e ela se interessou pelo meu trabalho, comprou o livro O Anjo Frito no Amor de Dois Deuses e agora está lendo. Quero muito a sua opinião. E também, além de toda essa questão musical, letrista, biógrafo, né, poeta, você escreveu essa para mim, uma obra incrível, Lev Tolstói, Sofia Andreevna
Tolstói, maravilhoso, aqui, que eu reli, eu li 2 vezes, e está, é maravilhoso, né? Dramaturgo, querido, e é encantador, porque esta peça, Sônia, um ato por Tolstói, está sendo, foi dirigido agora, está acontecendo por Elias Andreato, maravilha, com uma atuação magistral de Mariana Muniz. O momento que ela, eu vi ali, na cena, a grande bailarina, até citei, né? No gestual, na delicadeza do gestual da excelente atriz. Está toda terça, quarta e quinta. Fala, por favor. Ah, eu vou vender meu peixe, né? Por Porque favor. depois de escrever 15 peças de teatro, ter a primeira delas encenada e entrando em circuito, mesmo que virtual, e estreando com uma equipe dessa, quer dizer, tendo 2 ídolos no elenco, eu sou o novato, né? Nessa brincadeira toda. Então, para mim é uma alegria sem tamanho, não tenho tido palavras para expressar o tamanho da minha emoção, que é estrear duplamente, estrear uma peça e eu estrear como dramaturgo, com Mariana Muniz fazendo a viúva do Tolstói, o grande escritor russo, com direção de ninguém menos que o nosso mestre Elias Andreato, todo mundo conhece, um dos maiores diretores do Brasil. Sim. E Mariana é uma das maiores atrizes e bailarinas, e ela, como você Maravilhosa. bem notou, traz para a cena toda essa vivência que ela tem com o movimento, com o corpo. Ela consegue dançar sentada, né? É Mesmo maravilhoso. enquadradinha na câmera, e mesmo assim ela dá um baile, né? Parece A que ela faz isso. voz, a dicção, a presença dela é incrível. Eu a vi há muito tempo ao lado da grandiosa também Eliana Kwasinski, em A Vida é Sonho, Ele é do sonho. Calderón de la Barca. Eu E tenho aqui a peça, é maravilhoso. Mariana Muniz é incrível. Por favor, assistam. Prestigiem o artista. Nós temos talentos extraordinários. Tiago Sogayar Bechara, dramaturgo. Elias Andreato, um dos maiores diretores desse país, com uma experiência ímpar. Mariana Muniz. E é Movicena, né? No YouTube. 20 Então eu vou dar o horas. serviço. Você me pediu o serviço e eu não respondi a sua pergunta. Nós estreamos na terça passada, dia 13. E já fizemos terça, quarta e quinta. Agora temos mais 3 apresentações apenas, porque é uma temporada de 6 no total, agora só faltam 3. Uhum. A próxima volta a ser na terça. Então, terça, quarta e quinta da próxima semana, dia 20, 21 e 22. Uhum. Sempre às 20 horas. Pelo YouTube da Movicena Produções. É uma apresentação aberta, gratuita, basta clicar no link e acessar. Só que cada apresentação, ou seja, cada dia, tem um link diferente. É acessado por um link diferente. Então, tem que ficar atento só a isso. De resto, é só entrar no YouTube da Movicena, que é youtube.com/Movicena Produções, Uhum. e ver o que eles colocam no destaque, porque a apresentação do dia fica sempre em destaque naquele dia, Sim. obviamente. Uhum. E a gente tem mais 3 apresentações e eu estou muito feliz com o É resultado do trabalho. maravilhoso. E Muito feliz. me fala uma coisa. Fazendo aí uma retrospectiva. No seu primeiro livro de poesia, aos 15 anos, está lá que você é paulistano, né, a sua história, mas que você cresceu em Ribeirão Claro, e que você é sobrinho, neto, bisneto de fazendeiro, e que você tem, com Ribeirão Claro, você dizia que Ribeirão Claro era o seu rincão, você dizia meu rincão. É isso? Continua sendo, ao Continua. ponto de quando voltei de Portugal, foi para Ribeirão Claro que vim. Maravilha. É E em Ribeirão Claro que estou, daqui vos falo, terra de Luiz Carlos Paraná, de Ivan Cabral, grande ator, diretor, fundador do grupo Sátiros, e de tantos outros nomes interessantes, né? Por exemplo, o grande filósofo Oswaldo Jacóia Júnior, Gilberto é o irmão dele, que é meu primo, inclusive, Oswaldo Jacóia Júnior,
que é um imenso filósofo nietzschiano, reconhecido internacionalmente, e que é não só nascido aqui, como tem casa aqui também, e é meu primo, primo da minha mãe, né? Uhum, Então uhum. é uma cidade pequena, tem 10, 12 mil habitantes, fica perto de Ourinhos, é Paraná, mas é uma cidade culturalmente muito mais associada a São Paulo, até pelo ciclo do café, que foi Sim. uma força muito grande da economia Uhum. daqui. E a cidade regrediu em termos de tamanho, que chegou a ter 30 mil habitantes. Hoje não passa de 10, 12. Puxa vida. E, É, e, é. esse, e esse seu rincão, né? Esse campo, é, é, eu quero fazer aí um paralelo, porque você escreve seu primeiro livro de poesia aos 15 anos. Lev Tolstói. Eu escrevo aos 13 para 14, Sim, mas porque o livro é publicado aos publicado 15. quando. É, exatamente. Sim, sim. E é, Lev Tolstói, aos 16 anos, quando ele fez, enfim, letras, aí ele saiu da faculdade, aí ele foi fazer direito, saiu da faculdade, mas ele já tinha, com 16 anos, as pessoas já se interessavam muito por ele. Ele, né, tinha essa questão com Yasnaya Poliana, que são as terras, família que ele herda. Né? Sim. Então, Onde ele só que, nasce. onde ele nasce e herdou aquelas Eu terras. conheci uma pequena cama, era um banquinho, uma coisa assim que não é bem uma caminha, é uma caminha, parece um banquinho, eu não sei exatamente, é um móvel onde ele nasceu. Ele nasceu sobre aquele móvel. Eu conheci este móvel dentro do quarto dele, dentro da casa dele, em Yasnaya Poliana. Que maravilha. Mas só que você teve uma grande diferença, que você foi fazer seu mestrado, concluindo seu doutorado, mas a questão é, Tolstói sai e volta para a Terra. Daria para você conciliar esses mundos, você na literatura e também em seu rincão com a fazenda? Como é que você se vê nessas. Eu pensei, quando eu li a biografia de Tolstói, eu falei, nossa, ele aos 16 anos volta para as terras e é um grande, extraordinário, um dos maiores do mundo. Tiago publica aos 15 anos e tem essa questão, é neto, bisneto, sobrinho de fazendeiro, e ele tem esse rincão. Como é isso? Bom, primeiro, o paralelismo existe em alguma instância só, porque eu não tenho nem a genialidade do Tolstói, nem a força física que ele tinha pelo trabalho no campo. E outra, eu nunca morei em Ribeirão Claro, é a primeira vez que eu estou morando. Aqui sempre foi casa de férias, de final de semana, ficar 4 horas de São Paulo, então a gente não vinha todas as semanas, né? Era de vez em quando. E durante as férias, eu passei todas as minhas férias. A casa é na cidade. Então eu ia muito para a fazenda do meu avô, tive uma infância muito ligada ao campo, mas de uma maneira muito bucólica, muito idílica, muito poética desde sempre. Agora, sim, morando aqui, de fato, eu estou me conectando com a minha ancestralidade e com essa herança de uma maneira mais pragmática, do viés mais administrativo, está sendo um grande desafio, e eu tenho tentado conciliar tudo isso, tanta novidade, com a literatura, que é a minha coluna vertebral, né? Sim. Porque a minha vida em termos de trabalho, de ofício, ela é a palavra, né? Tem a ver com a palavra, tem a ver com a expressão. De diversas maneiras, isso se trifurca, vai, Uhum, em literatura, em música e em teatro. São os três uhum, grandes vieses, são as três vertentes uhum, principais. uhum. E para mim é muito não é difícil, é impossível entender a existência sem essa respiração. Claro, é a sua vida. Então, eu só posso conseguir viver conciliando o mundo administrativo, a vida cotidiana, Uhum, comezinha, a vida chã, uhum, com esse meu universo interior. Do contrário, uhum. se torna intolerável. É Claro. impossível. Eu E a adoeço. Eu arte, e você, já fiz a experiência. desculpa ter te interrompido, você respira a arte, e com muita propriedade, com muito talento.
a forma como você vai construindo tudo. Você sabe, minha admiração imensa. Sônia, né, você retrata ali a relação conturbada, quer dizer, como é a visão da mulher, né, da Sofia Andreevna Bers, depois passa a ser Tolstaia, né? Enfim, e ela era uma mulher inteligente, né? E ela que era tudo, ela fazia as revisões, ela fazia todo o trabalho, ela administrava tudo, né? Como é que surge assim essa ideia? Foi o seu interesse por Tolstói, pela biografia dele? Como que você constrói essa, Sônia, um ato para Tolstói? Foi depois de ter lido uma biografia do Tolstói, que caiu nas minhas mãos por meu próprio interesse. Era um lançamento recente no Brasil de um livro chamado Tolstói, A Fuga do Paraíso, do Pavel Basinski, um escritor que ganhou prêmio na Rússia, e foi traduzido para o Brasil esse livro, e eu comprei e li. Mas fiquei muito apaixonado pela história, porque a maneira como ele apresenta toda a vida, não só do Tolstói, mas do casal, tem como eixo estruturante da narrativa o ato da fuga. E ele vai mostrando ao longo da biografia como é que o Tolstói fugiu ao longo da vida inteira de diversas maneiras, inclusive simbólicas. E tentativas de fuga concretas e de se perder, inclusive dentro da fazenda. Ele buscava caminhos tortuosos dentro das campinas de Yasnaya Poliana para tentar se perder. Ele queria fugir de alguma coisa, provavelmente dele mesmo, né? E então o que acontece é que, nesse contexto do livro, a relação conjugal saltou aos meus olhos. Eu fiquei muito fascinado, porque é de tal complexidade que você naturalmente quer saber quem tem razão, quem é o carrasco, quem é a vítima, né? Quem tem mais razão que o outro. E é absolutamente impossível, porque os dois eram dificílimos, os dois se amavam loucamente, tinham seus méritos e as suas culpas, e é praticamente impossível determinar ali uma relação óbvia ou simplista de causa e efeito, né? Sim, E eu sim. fiquei muito interessado em trazer o olhar da mulher da relação para o palco. Eu tive logo essa ideia, falei, gente, as pessoas precisam conhecer essa experiência, porque só quem é do universo da literatura, ou quem é interessado, quem lê muito, que sabe, né? Porque, de modo geral, o público em geral não necessariamente tem a informação da dimensão da importância desse casal, não só do Tolstói, do quanto ela foi importante para a vida Sim. dele, para a literatura dele, e o olhar dele é senso comum. Agora, o que esta mulher teria para dizer, né? E eu tive a ideia, fiz alguns apontamentos e tal, e fiquei e esqueci. Ficou um ano, eu achei a empreita de tal monta, de tal ordem difícil, que eu abandonei o projeto, ficou engavetado por um ano, até que Cláudia Mello, a atriz, minha grande amiga, soube numa das nossas conversas, eu contei para ela, e ela falou, não, 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 vamos atrás disso, porque Sônia precisa aparecer. E aí eu me motivei, comecei a pesquisar, e eu me debrucei para valer nos diários, nas cartas, na obra toda. Achei biografia da Sônia, e fui escrevendo muito na interlocução com a Cláudia. Cláudia Mello foi muito importante para mim nesse momento. E depois eu escrevi a peça e fui embora, fui para Portugal, né? E estando em Portugal surgiu a oportunidade da publicação desse livro que você mostrou, e depois do livro publicado e depois de eu ter ido à Rússia e conhecido os espaços que eu, afinal de contas, já retratava e já citava na peça, aí sim eu retrabalhei o texto, fiz uma nova versão, uma versão mais teatral, com mais ação presente, menos narrativa. Tem problemas essa versão publicada, né? E aí voltei para o Brasil e ano passado surgiu a possibilidade de uma leitura da Sônia pela Mariana Muniz mesmo, com direção do Elias Andreato, na rede de leituras. E aí eles amaram fazer, Mariana se encantou com a personagem e foi muito orgânico o sonho de botar isso num edital e tentar produzir. Foi o que aconteceu, felizmente deu certo e a gente está em temporada. Agora com uma versão ainda menor,
porque ainda menor não. A primeira versão foi transformada, não necessariamente foi diminuída. Essa versão da leitura, da encenação agora, essa sim está diminuída porque o Elias editou para poder caber melhor no formato online. Sim, e eu achei incrível a metáfora ali de Sonata Kreutzer com a relação do casal, o violino e o piano, né, em Sonata Kreutzer, do Beethoven, como uma metáfora ali da relação de aproximação e distanciamento que você... Eu achei isso incrível. É E bonito, você... isso é o nome de um livro do Tolstói, né? O Tolstói tinha um olhar muito crítico para determinados artistas e o Beethoven era um dos alvos dele. Ele dizia que era elitista e tudo mais. E, e aí ele escrevia coisas criticando e tal, mas como todo gênio ele era muito contraditório e colocou o título de uma das principais novelas dele, o título da sonata do Beethoven. Então o livro do Sim, Tolstói se chama Sonata Kreutzer. sim. E ele próprio traça metaforicamente essa relação, né? O piano e o violino como sendo o elemento masculino e o feminino de uma relação conjugal, que se encontram, desencontram, tem dissonâncias, tem harmonias e altos e baixos, né? Tem Uhum, momentos de muitas diferenças uhum, motivas no registro da sim. sonata, que é um pouco o que acontece num casamento conturbado, como por Exato, exemplo foi o a dele. metáfora. E é interessante, o Roberto Cabral, ele escreveu aqui, nos deu boa noite, escreveu: Camille Claudel também foi abafada por Rodin, seu marido, e muito depois consegue ter sua obra consagrada como escultora. Lógico, tá? Roberto lembrou muito bem, assim como Simone por Sartre, Sim, e tantas e tantas e tantas. Simone foi muito mais importante do que as pessoas imaginam. Aliás, é. saiu recentemente uma biografia da Simone escrita por uma estudiosa, uma mulher. Uhum, Esqueci o nome dela agora. Kate Patrick. Alguma coisa uhum, assim, tô ficando pouco. É Simone, uma biografia, um livro lindo, precisa ser lido também. Então, assim, quantas mulheres foram abafadas e frequentemente foram o lastro desses homens. E eu uhum, achei que a Sônia era uma metáfora perfeita para essa discussão, que é tão contemporânea, infelizmente, mas que ainda é tão necessária. Então, muito. eu peguei essa mulher pela mão, falei, não, vamos lá, saia do século XIX, venha bater um papo aqui com o povo do XXI, Perfeito, a gente está muito necessitado da senhora. E ela perfeito. veio. E não deixem de ver. Bom, meus queridos, eu quero agradecer. Ah, Jaime Bechara, é seu parente? Meu pai! Seu pai, Jaime, ele escreveu aqui que estava agradável a nossa conversa lá atrás, e eu acabei Oh, não meu lendo. pai. Muito obrigado, Jaime. De certo modo, ele é meu parente. É, Até querido, pai. parabéns, Jaime. E a sua mãe é É a Gisele, parabéns Gisele. ao Jaime e à Gisele, porque Parabéns. tudo isso é obra de uma condescendência profunda com um filho completamente atípico e que eles É souberam, maravilhoso. mesmo assustados, souberam dar asas e motivação e condições para ser quem precisava ser. Então, meus agradecimentos aos meus pais. Aplausos. E é o seguinte, como nós temos muita coisa para falar, hoje nós não poderemos, porque nós fizemos essa live mais concisa, porque temos compromissos em seguida, mas a gente fará outras, né, Tiago? Yeah! Ok? Então, eu quero agradecer muitíssimo a você, por essa gentileza, generosidade, por todos os que aqui Imagina. estiveram, queridos e queridas, obrigado pela presença, todas as pessoas, e leiam, por favor, a obra de Tiago, o Anjo Frito, que é o mais recente, poesia, É. assistam também, terça, quarta e quinta, pelo Movicena Producois, no YouTube, às 20 horas. Mariana Muniz está estupenda, com a direção de Elias Andreato, Sônia, um ato de amor. Um Um ato ato por por Tolstói. Tolstói. Eu já coloquei amor. É um amor. Freud explica. Com certeza, o amor e ódio deles. Querido, muito Vindo do obrigado. grande psicólogo que você é, isso é para a gente levar em consideração. Generosidade sua. Um abraço forte. Um abraço grande, caloroso.
Muito obrigado. Obrigado. Eu Obrigado, amei, querido. estava ávido por esse dia. Chegou, Amei, felizmente. amei. Muito obrigado. Sucesso Para nós, para sempre. nós. Saúde e Saúde, vacina. vacina. Beijo, cante muito. Cantemos, cantemos. Tchau. Tchau, tchau.